Olá, seja bem-vindo ao curso de Eletrônica Básica. Nesse curso você vai aprender como testar componentes, como consertar placas, como consertar os aparelhos eletrônicos, mas para que você aprenda a consertar os aparelhos eletrônicos, primeiro você tem que aprender o que é eletricidade. A eletricidade está por toda a nossa volta, em vários lugares temos eletricidade. Inclusive o aparelho que você está utilizando agora para assistir esse vídeo, seja um celular, tablet ou computador, utiliza eletricidade. A eletricidade nos fascina. Como nesse exemplo aqui, tem uma bateria de 9 volts que está alimentando uma lâmpada de LED. Está aqui essa lâmpada de LED e um componente chamado resistor. Isso aqui nos fascina. Como é que isso aqui acontece? Para você entender o que é que está acontecendo aqui agora, eu quero que você imagine algo tão pequeno que não consegue ser dividido. Imagine aí um grão de areia e agora eu quero que você imagine algo menor do que um grão de areia. Quero que você imagine uma bactéria. Eu quero que você imagine agora do que é feita a bactéria. E aquilo que é constituído a bactéria, quero que você imagine algo menor ainda até chegar num ponto chamado átomo. É uma partícula tão pequena, que você não consegue ver a olho nu, porém essas partículas estão por toda a nossa volta. Tudo que nos cerca, inclusive nós mesmos, somos constituídos destas partículas aqui, chamada átomo. Os átomos estão em toda a matéria, numa pedra, numa água, no metal, no seu corpo, no ar, em todos os lugares tem átomo. E o átomo é uma partícula tão pequena que você não consegue visualizar essa única partícula como nós estamos aqui desenhando. Eu desenhei o átomo aqui. O átomo ele é constituído de um núcleo, que eu pintei de vermelho, e também constituído de elétrons, de partículas negativas que ficam circulando ao redor. Eu pintei aqui de amarelo. Esse núcleo do átomo, ele é positivo. E essas partículas que ficam circulando o átomo são partículas negativas. Vou chamar aqui dois convidados para que a gente entenda melhor. Está aqui o nosso convidado especial, o elétron, e tem outro convidado especial, o próton. O elétron é negativo. Está até triste aqui, segurando a plaquinha. Esse elétron aqui, ele é negativo. A carga dele é menos, é negativo. E aqui está o próton segurando o sinal de mais. O próton é positivo. Dentro do átomo, aqui no núcleo, esse núcleo aqui é rico de prótons. Então o núcleo ele é positivo, porque o próton é positivo. Então o núcleo desse átomo ele é positivo. Essas cargas que estão circulando, que estão dando voltas e voltas ao redor desse átomo, são cargas negativas, porque essas cargas aqui que estão circulando são os elétrons. São os elétrons. E como acontece a eletricidade? Está aqui. A eletricidade é quando um átomo ele entrega elétrons para um outro átomo. O átomo ele doa um elétron para um outro átomo. Esse elétron se movimentando de um lado para o outro é o fenômeno da eletricidade. Isso aqui faz muita coisa. Esse elétron se movimentando aqui de um lado para o outro. É o que nós utilizamos. É a eletricidade que nós utilizamos. É essa movimentação de um elétron saindo de um átomo e indo para o outro átomo. Se esse átomo aqui, ele entrega um elétron para esse outro aqui, quer dizer que ele tem muito elétron aqui para doar. Se ele tem muito elétron para doar, e o elétron é negativo, então esse átomo aqui corresponde ao lado menos, ao lado negativo. Porque o lado negativo tem capacidade de doar elétrons para o lado que é positivo. Vamos colocar como exemplo aqui uma pilha. Tá uma pilha. A pilha tem um sinal aqui de mais e um sinal de menos.
O que isso significa? Que o lado mais, vamos chamar nossos amigos aqui, os prótons, esse lado mais tem muitos prótons, tem poucos elétrons aqui no lado mais. Agora vamos chamar aqui nossos amigos o menos, chamar nossos amigos elétrons, e o lado de baixo aqui, dessa pilha, esse lado de baixo aqui tem muito elétron, tem muitos elétrons no lado menos. Ele tem muito elétron e ele pode doar elétron para quem está precisando de elétron. A parte positiva aqui está precisando de elétron, então ele pode doar elétron daqui e vindo para cá, para igualar. Quando ele doa os elétrons, quando a pilha doa os elétrons e não pode mais fazer essa doação de elétron de um polo para o outro, ela descarrega, ela não fornece mais eletricidade. Enquanto ela tem essa capacidade de doar esses elétrons lá para cima, ela vai estar funcionando, gerando energia, entregando energia. Não é infinito esse processo aqui de entregar a eletricidade. Uma hora vai acabar. A eletricidade da pilha uma hora acaba e você vai precisar trocar a pilha do seu controle remoto, a pilha do seu relógio. Uma hora você vai precisar trocar a pilha, porque essa energia aqui não é infinita, uma hora acaba. Vai doando elétron até que acaba. Quando a pilha doa esse elétron aqui, existe uma corrente. Isso aqui, quando eles estão se movimentando, é a corrente. A movimentação desses elétrons nós chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é a movimentação desses elétrons aqui. E o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é quando esses elétrons ainda estão aqui e existe uma diferença de um ponto para o outro, o que também chamamos de diferença de potencial. A diferença de potencial de um polo para o outro é a mesma coisa de dizer que existe tensão elétrica. Esses dois polos aqui são diferentes um do outro. Um está positivo e o outro está negativo. Se existe essa diferença de potencial, então existe tensão em volts. A tensão elétrica ela é medida em volts. Nós podemos, então, colocar um instrumento de medição aqui. Vou utilizar esse instrumento de medição para saber quantos volts tem nessa pilha. Nós temos aqui 1.45 volts. 1.45. É aproximadamente 1,5. Podemos arredondar esse número aqui para 1,5 volts. Então, a pilha tem em torno de 1,5 volts. Isso aqui é a diferença de potencial. É a diferença de potencial entre esses dois pontos, o ponto positivo e o negativo. Até esse momento aqui não existe corrente. Só está existindo aqui tensão em volts. Para existir corrente, precisamos ligar alguma coisa aqui para funcionar. Precisamos ligar um motor, uma lâmpada. Quando a gente ligar alguma coisa aqui, aí vai circular uma corrente dentro daquele condutor ou aparelho. Eu vou colocar agora aqui, como exemplo, essa bateria aqui. A bateria tem um sinal de mais e um sinal de menos. Então está aqui os amiguinhos prótons e está aqui os amiguinhos elétrons aqui. O lado positivo e o lado negativo. Vou colocar aqui o aparelho de medição para saber quantos volts tem nessa bateria. Tenho aqui 9,45 volts. Então, em torno de 9 volts que nós temos, aproximadamente 9 volts, nessa bateria. Agora eu vou colocar uma lâmpada. Colocando a lâmpada acendeu, está gastando energia. Está gastando energia da bateria. E se a lâmpada acendeu, então existe corrente aqui circulando. Sem ligar nada, não existe corrente. Existe tensão em volts. Já tem aqui 9 volts. Esses dois pontos são diferentes um do outro. Então, existe tensão de 9 volts. Existe diferença de potencial. Agora, para existir corrente, eu tenho que ligar alguma coisa.
Ó, corrente passando. Agora, o quanto de corrente está passando? Essa quantidade de corrente que está passando vai depender de uma outra coisa chamada resistência. Agora eu vou tirar aqui nossos amiguinhos, agradecer a participação deles. Uma salva de palmas para nossos participantes. Agora vamos chamar aqui todos os elétrons dentro de um funil. Está aqui um funil com elétrons dentro. A boca do funil aqui é larga e aqui é estreita. Então passa pouco elétron aqui, então dificulta a passagem dos elétrons. Esse funil está dificultando essa passagem. Essa dificuldade dos elétrons passar chama-se resistência. Está resistindo. O próprio material que conduz a eletricidade aqui apresenta um tipo de resistência, ou resistência alta ou resistência baixa. Se a resistência for alta, então dificulta muito a passagem dos elétrons e passa pouco elétron por vez. Se passa pouco elétron, quer dizer que a corrente é pouca. Muita resistência, pouca passagem de elétron, ou seja, a corrente é pouca. Agora, se a resistência for baixa, ou seja, se a gente abrir essa boca aqui do funil e a resistência for baixa, aí passa muita corrente. O que é de resistência baixa aqui que nós temos nesse circuito aqui? Esse circuito bem simples. Esses fios têm resistência baixa. Então, se fosse só com fios, passaria muita corrente através desse fio. Porém, nós temos aqui um componente chamado resistor. Ó, esse componente aqui chamado resistor, ele funciona como um funil. Esse componente aqui, o nome dele é resistor. Qual é a utilidade dele? Serve como um funil. Não deixa passar muita corrente. Porque se passasse muita corrente aqui, a lâmpada iria queimar. Esse LED não iria suportar. Aí o que ele faz? Ele dificulta a passagem da eletricidade. Aí passa pouca corrente sobre esse LED aqui. Então ele dificulta a passagem da corrente, protegendo o LED. Esse resistor ele tem utilidade. Dificultando a passagem da energia elétrica, ele evita que o LED queima. Então ele tem uma utilidade aqui. Sem esse resistor, a eletricidade passaria com tanta força que iria queimar o LED. A corrente seria alta. Para você entender o que é tensão, corrente e resistência, eu vou colocar outro exemplo aqui. Eu entendo que esse conceito não é tão simples de compreender. Você precisa estar atento, se dedicar e, se possível, até assistir mais de uma vez essa aula. Olha só, o que é tensão que a gente mede em volts? A tensão que a gente mede em volts, eu coloquei como exemplo aqui uma caixa d'água. Essa caixa d'água está a uma certa altura. Essa altura dessa caixa d'água, para fazer essa água descer aqui, é então a tensão que nós medimos em volts aqui. Podemos entender assim, que essa altura, quanto mais alta essa caixa estiver aqui do solo, mais ela vai ter disponibilidade para fazer a água descer por esse cano aqui. Agora, se essa caixa aqui tivesse baixa, não teria como entregar, né, a água aqui, né? Imagine se ela tivesse até mais baixa aqui do que essa bacia. Então não daria para entregar água. Agora, como ela está alta, essa diferença aqui de altura simboliza a tensão que nós temos em volts, ela consegue me fornecer bastante fluxo de água para encher essa bacia aqui. Esse fluxo de água que está circulando nesse cano é a corrente. A quantidade de água que está circulando aqui simboliza a corrente. Quanto mais água estiver circulando aqui, entenda, será mais a corrente. Da mesma forma, é a corrente que circula dentro dos componentes, dos aparelhos. Agora, se houver pouca água circulando aqui, imagine que também seria a corrente que seria pouca. E o que determina que se a corrente é muita ou se a corrente é pouca? É uma coisa chamada resistência. Agora imagine aqui o calibre desse cano aqui, um cano fino e um cano
grosso. Um cano fino ia passar pouca água. Um cano mais grosso passaria muita água. Então, a resistência desse cano seria menor. Resistiria menos à passagem. Deixaria mais livre a passagem da água. Um cano mais grosso. É o mesmo conceito para entendermos a resistência elétrica. Se um fio for muito fino e você liga um aparelho que vai precisar de muita corrente, o fio pode rebentar, pode queimar. Se você pegar um fio bem fino assim e tentar ligar um ferro de passar, esse fio ele vai derreter, esse fio não vai suportar, porque a vazão de água, vamos entender assim, a vazão de água é tão forte que pode danificar a estrutura do cano, pode rachar o cano. Agora, se o cano é bem resistente, ele é um cano grosso, deixa passar bastante água, entenda também como um fio mais grosso, que deixa passar mais eletricidade, mais corrente elétrica. Outro exemplo que eu quero te passar aqui é o exemplo de um rio. Para um rio fazer fluir a água, para a água poder descer, a água de um rio, um lado tem que ser mais baixo que o outro, um lado tem que ser mais alto, outro tem que ser mais baixo, para poder circular. Essa altura que faz fluir, que faz descer as águas do rio, é a tensão em volts. E a movimentação dessa água, quanto mais água está passando, mais corrente de água, quanto mais forte é a água que está passando ali, é a corrente elétrica. E essa corrente elétrica é medida em ampere. Chama-se ampere, a unidade de medida da corrente. Tensão a gente mede em volts e corrente a gente mede em ampere. Tensão a gente chama no dia a dia de voltagem. A palavra correta é tensão, mas no dia a dia a gente chama de voltagem. E a corrente, ela é medida em ampere. A corrente, muitas vezes a pessoa chama de amperagem, tá? Mas o termo correto é corrente mesmo, corrente elétrica. Vamos chamar mais uma vez nossos convidados. O menos e o mais. Colocar aqui a pilha. E o sentido em que essa corrente aqui está circulando, ela vai circular, ela é muito importante. A corrente contínua é quando a polaridade menos permanece aqui desse lado, a polaridade mais permanece desse lado aqui, e existe um sentido único de corrente aqui. Então a corrente sempre vai circular de um lado para o outro, é o que nós chamamos de DC. DC é a mesma coisa de corrente contínua. O DC, ou corrente contínua, é o fluxo dessa corrente no único sentido, sempre no mesmo sentido. E existe o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é esse aqui que desenhamos aqui, ó. Esse aqui é o sentido real. O que é que acontece de fato numa pilha, numa bateria ou numa fonte, seja qualquer seja o gerador de eletricidade? O que é que acontece? O fluxo é do menos para o mais. Os elétrons estão circulando do menos para o mais. Essa é a movimentação real que está acontecendo. O sentido real é esse aqui, do menos para o mais. Porém, antigamente, pensava-se que a eletricidade percorria era no sentido do mais para o menos. É o sentido chamado convencional. O sentido convencional é esse aqui, do mais para o menos. Nós utilizamos esse sentido convencional para estudar circuitos elétricos, que será ensinado mais para frente nesse curso. O sentido convencional. Quando você vai fazer um concerto, quando você vai trabalhar com eletricidade, você sempre imagina que a eletricidade está vindo do positivo para o negativo. É o que mais utilizamos nos estudos, é esse sentido aqui. E era o conceito antigamente, que as pessoas pensavam que a eletricidade vinha do positivo para o negativo. Porém, sabemos hoje que o sentido real mesmo é esse, do menos para o mais. É o contrário. É assim, ó. É o menos indo para o mais. Esse é o sentido real. É o que realmente está acontecendo nas pilhas, nos aparelhos eletrônicos,
A eletricidade está vindo do menos para o mais. Antigamente é que se pensava que era do mais para o menos. Esse sentido aqui do mais para o menos é chamado de sentido convencional. Olha a setinha aqui, ó. Do mais para o menos. Sentido real, do menos para o mais. Você pode adotar tanto um sentido como o outro para você consertar, para você estudar, não faz diferença. Não faz diferença. Eu preciso te explicar aqui que existem essas duas formas de entender a eletricidade. Qual o sentido que a corrente faz? Sentido real e sentido convencional. Você pode encontrar a gente explicando do menos para o mais e do mais para o menos. Quem está errado, quem está certo? Nenhum está errado, porque a pessoa pode estar adotando esse padrão aqui, do sentido real, do menos para o mais. Mas também a pessoa pode estar utilizando um padrão convencional, do mais para o menos.